Milionário fica chocado ao descobrir por que crianças negras buscam suas obras. Ricardo estava acostumado a tudo ser impecável. Mansões brilhando sob a luz da festa, garçons apressados servindo pratos caros, risadas abafadas em salões dourados. Mas algo estava fora do lugar. Toda vez que um evento luxuoso terminava, garrafas vazias, bandejas meio cheias, aquele cheiro de extravagância jogada no lixo. E, no entanto, ele não podia ignorar. Crianças negras da comunidade vizinha apareciam como sombras, recolhendo cada pedaço, cada sobra, cada migalha. No começo, ele achou incômodo. Que falta de respeito, resmungou, franzindo a testa enquanto via pequenos dedos sujos vasculhando as caixas de restos. Mas havia algo em como eles se moviam, silenciosos, quase furtivos, que atiçou uma curiosidade estranha. Foi numa noite dessas que Luna entrou no seu caminho. Ela não era como as outras. O olhar fixo, olhos que brilhavam com uma mistura de desafio e dor. Você sabe por que a gente faz isso? A voz firme cortou o silêncio ao redor e Ricardo congelou. Aquelas palavras caíram como um soco no estômago. Eu faço isso para alimentar meus irmãos, disse ela, sem medo. A confissão parecia rasgar o ar. O peito de Ricardo apertou tão forte que quase foi impossível respirar. Ele não sabia o que responder. O rosto de Luna era uma página aberta de sofrimento que ele nunca tinha lido. A garota estava nua da mentira que ele vinha tecendo dentro da própria mente. Naquele momento, algo dentro dele quebrou. Não era só incômodo, era vergonha, era revolta consigo mesmo. Ricardo percebeu que sua vida perfeita tinha rachaduras invisíveis. Seu mundo de luxo estava cercado pela pobreza cruel que ele nunca quis ver. Ele começou a visitar a comunidade, de fininho, tentando entender. Descobriu vielas escuras, crianças com olhos demais para chorar, mães enxugando lágrimas com mãos calejadas. Mas também ouviu sussurros sobre um segredo que ninguém teria tocar. Um segredo ligado à sua família, um passado sombrio que talvez tenha alimentado essa miséria. E no meio disso, a sombra ameaçadora do seu chefe de segurança, um homem rígido e desconfiado que começava a sabotar cada passo que Ricardo dava para se aproximar daquele mundo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, outra bomba vinha à tona. A hesitação de Ricardo em mexer nas finanças da empresa virou uma barreira quase intransponível. Documentos escondidos mostravam que justamente a sua corporação estava por trás de políticas que mantinham a comunidade naquela realidade de privações. Era o próprio império dele perpetuando o ciclo de dor. Ricardo, o homem que parecia dominar o jogo, estava preso num emaranhado que nem ele sabia como explicar direito. E havia Luna, uma luz que brilhava queimando qualquer distância entre eles, mesclada à história da avó dele, aquela que sempre falava sobre justiça, mas que parecia ter guardado segredos para morrer. No fim daquele dia, olhando da janela de sua cobertura para a favela que começava a entender, a decisão pairava no ar pesado: continuar protegendo a sua posição confortável ou arriscar tudo por uma mudança real e dolorosa. O que um bilionário vai fazer quando sua vida perfeita começa a desmoronar com olhos? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo estava ali, com os olhos fixos na favela, seu coração batendo como um tambor descontrolado. A decisão pairava no ar. O que fazer? As visões das crianças, da dor que ele nunca percebeu, o esmagavam. Mas então, quando ele pensava que a noite já não poderia ficar mais intensa, algo aconteceu. Uma sirene cortou o silêncio, seguida de gritos vindos da favela.
O som estourou como um balão, quebrando a tranquilidade da noite. Ricardo viu sombras correndo nas vielas. O desespero ficou mais próximo do que ele imaginava. Ele se aproximou da janela, o peito apertado de ansiedade, sem saber o que estava prestes a testemunhar. Enquanto os ruídos se intensificavam, uma figura entrou em cena. Era Luna, seu olhar agora cheio de pavor. A expressão de desafio tinha se transformado em desespero. O que aconteceu? Ele não conseguia compreender. Jogou a janela aberta, pronto para perguntar, mas ficou sem voz ao ver a fumaça que se erguia da comunidade. De repente, um casal de homens armados surgiu, gritando ordens de forma autoritária. O pânico tomou conta quando as crianças começaram a correr, buscando abrigo nas casas. Um frio cortante tomou conta de Ricardo, como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. Mas foi quando ele viu Luna sendo puxada bruscamente pelo braço que sua vida pareceu girar. "Deixa ela ir!" ele gritou, mas as palavras saíram bem baixas, quase como um sussurro na tempestade. À sua frente, um dos homens olhou para ele, um sorriso cruel surgindo em seu rosto. "Quem é você para se meter? O que se passa aqui não lhe diz respeito." Ele vangloriou, como se falasse alguém da família. Ricardo sentiu o chão sob seus pés se partir. O homem, familiar, o deixava sem chão. Era como se uma névoa densa e profunda estivesse arremessando suas certezas para a ladeira abaixo. Com um impulso irracional, Ricardo desceu as escadas da cobertura e correu para a favela. Cada passo parecia um desafio, sua mente girando em busca de respostas. O que aqueles homens queriam? E por que seu instinto fazia-lhe lembrar que havia mais aqui do que parecia? Ele chegou à cena do tumulto em meio a gritos e choro. Luna estava encurralada. Ricardo a viu, em pé, olho no olho com o homem. "Me solta!" ela gritou, um grito que ecoou pela noite. Ricardo avançou, mas um peso no ombro o parou. "Pare!" Era o chefe de segurança da sua empresa, aquele que sempre o seguia em eventos luxuosos. "Você não sabe no que está se metendo, Ricardo. Não se envolva." Mas ele não conseguia ouvir nada além do impacto do coração. Luna era tudo o que ele queria salvar. E naquela divisão entre os mundos, a verdade apareceu como um golpe. Aquele homem, esse guardião que ele pensou que estava ali para proteger, era seu próprio primo? As memórias se cruzaram. As histórias que sua avó nunca contou, agora se chocando com a realidade. O sangue dele corria nas veias do homem que estava ali, jogando seu poder sobre os mais fracos, exatamente como a família sempre fez. "Ricardo, volte!" O homem insistiu, a voz carregada de ameaça. Mas o choque estava transformando a realidade. Não era mais sobre a diferença de classes. Era sobre liberdade, sobre a vida de Luna e tantas outras. Ele não podia ignorar isso. As perguntas e as verdades escondidas começavam a explodir dentro dele como fogos de artifício. E agora? Ele estava no meio de tudo, sem saber se deveria proteger sua posição ou buscar a verdade. O que seria dele, da vida perfeita que vivia, agora se desmoronando diante de seus olhos? O que ele saberia fazer quando percebeu que a verdadeira batalha estava bem ao seu lado? Ele olhou para Luna, que tinha o olhar fixo e desesperado. "Me ajuda", ela disse, e ele soube que era a hora de decidir. A lava do conflito explodia ao seu redor, e a pergunta ecoava em sua mente. Conseguiria ele enfrentar essa realidade? Não havia mais voltas. O amanhã começaria agora. Ricardo estava no meio do caos, com Luna em seus pensamentos e o pânico pulsando na atmosfera. O tempo parecia congelar quando seu primo, aquele homem que sempre esteve ali, agora revelava um lado obscuro. Era um jogo sujo. Ele percebeu que estava numa guerra que não tinha como escapar. Mas tudo ficou ainda mais intenso quando, no meio do tumulto, uma explosão fez a terra tremer. O som foi ensurdecedor, como se o próprio chão tivesse gritando. O povo da favela se dispersou em pânico. Gritos e choros se misturaram à fumaça que subia, espessa e amarelada. Ricardo, atordoado, viu o que parecia uma bomba de estrondo ter explodido em uma das casas. As pessoas corriam em direção oposta, enquanto ele se sentia paralisado. A fumaça contorcia-se, como uma serpente engolindo tudo ao redor.
E então, em meio à confusão, uma figura surgiu. Uma mulher idosa saindo de uma casa danificada. Seu olhar carregava uma fúria que Ricardo nunca tinha visto. Era a avó de Luna, que sempre falava suavemente. Mas agora, sua voz não era nada doce. Isso é um aviso. A luta não vai parar até que a verdade venha à tona. Ricardo olhou para a avó, confuso. Os murmúrios da comunidade se intensificaram. Todos os olhares estavam fixos nela. As palavras pesadas ecoaram como um tambor na sua mente. O que ela sabia? Ela não estava apenas ali como uma espectadora. Ela tinha um papel. Luna empurrou para o lado um homem armado e, com a liberdade da coragem, correu até a avó. Ricardo sentiu seu coração disparar, não só pela conexão com Luna, mas pela revelação que pairava no ar, como uma tempestade esperando para desabar. A verdade, o que você quis dizer, ele gritou, mas o barulho da sirene era mais forte. A avó olhou para ele e lágrimas brotaram de seus olhos, trazendo uma dor que parecia antiga. Você é parte disso, seu pai, sua história, ela começou a dizer. Mas ao mesmo tempo, os homens armados se aproximavam. A tensão ficou cortante, como se cada instantâneo arriscasse explodir. Então tudo desmoronou. Um grito ensurdecedor escapou de Luna. Ela foi puxada novamente, dessa vez com uma força brutal. A avó de Luna gritou: "Não! A verdade não pode ser levada embora!" E num movimento brusco, ela puxou um colar que carregava um pingente que brilhava sob as lanternas tremeluzentes. A reação foi imediata. A explosão anterior, a fumaça, o pânico, tudo parecia se ligar àquela joia. Osso vem de uma linhagem de injustiça. Os mortos ainda falam através disso. A avó gritou, enquanto apontava para a direção de Ricardo. E uma revelação aterrorizante atravessou sua mente. Seu pai tinha se envolvido em práticas sombrias. Algo que poderia mudar a percepção de tudo o que ele acreditava sobre sua família. Ricardo se viu em uma tempestade de emoções. A honra familiar colidindo com a realidade brutal daquelas crianças e do que ele fazia parte. Ele se virou para Luna, seu olhar vazio e perdido. Os homens armados hesitaram. A tensão ficou palpável. O tempo parecia estender-se, mas tudo ao redor explodia em ação. Num momento de desespero, Luna gritou: "Você não entende. Eles querem controlar a verdade." Ricardo não conseguia lidar com a confusão, o choque, mas entender aquela conexão, o significado do colar, a história entrelaçada. Era uma revelação devastadora, que poderia quebrar tudo o que ele pensava ser sua vida. Ele se sentia dividido, preso entre o que sempre acreditou e a realidade brutal que se desdobrava. E com as sirenes zunindo em seu ouvido, ele percebeu uma escolha a ser feita. Os olhares se cruzaram, e no meio de todo o desespero, ele entendeu. Essa não era uma luta apenas por Luna, mas por todos. O peso da verdade começava a cair sobre ele como uma tonteante avalanche. O que ele faria agora? O botão do destino já estava apertado, e a pergunta cruciante pairava no ar. Ele lutaria pela sua história, ou se tornaria parte do novo amanhã, mesmo que isso significasse perder tudo. Ricardo estava no meio do caos, com Luna em seus pensamentos e o pânico pulsando na atmosfera. O tempo parecia congelar, quando seu primo, aquele homem que sempre esteve ali, agora revelava um lado obscuro. Era um jogo sujo. Ele percebeu que estava numa guerra que não tinha como escapar. Mas tudo ficou ainda mais intenso, quando no meio do tumulto, uma explosão fez a terra tremer. O som foi ensurdecedor, como se o próprio chão tivesse gritando. A fumaça espessa subia, engolindo as casas e tudo ao redor. Pessoas corriam em direção oposta e o terror pintava o rosto de todos. Ricardo ficou paralisado, seus sentidos sobrecarregados. E então, ele viu algo que mudaria tudo. Luna, tentando encontrar abrigo, foi empurrada por uma onda de pessoas em fuga. Ela gritou: "Ricardo!" Mas antes que ele pudesse responder, uma figura surgiu da fumaça. Era um homem alto. Sua silhueta familiar.
O coração de Ricardo disparou ao reconhecer seu pai, aquele que pensava estar longe, morto em um acidente há anos. Pai! A palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro de incredulidade. Mas não havia tempo para processar isso. O homem mirou para ele com uma intensidade que exalava perigo e desespero. Ricardo, você precisa ir. Eles estão atrás de você. A ordem soou em seus ouvidos, mas a confusão tomou conta. O que ele estava fazendo ali? Todos pensavam que havia morrido. Mas Luna, ele olhou para a garota cercada por medo, mas seu pai interrompeu. Mantenha-se longe dela. Não é o que você pensa. As palavras cortaram fundo. Uma fenda se abriu entre eles, um abismo de desconfiança. A fumaça aumentava e a situação se tornava mais caótica. Ao mesmo tempo, os homens armados se aproximavam e o primo de Ricardo dava ordens, como se tivesse perdido o controle da situação. Era uma guerra entre sua própria família, entre lealdades e verdades ocultas. Luna, corre! Ricardo gritou. Mas seus pés estavam pesados como chumbo. O pai olhou para ele, pálido, como se a verdade o estivesse apanhando. A verdade é mais sombria do que você imagina, meu filho. E com essas palavras, ele deu um passo à frente, buscando proteção. Aperto no peito. Uma dor agonizante. Ele queria correr até Luna, salvar a vida dela, mas seu pai era um muro diante dele. O orgulho e a mágoa entre eles se erguiam como uma barreira intransponível. Em um movimento brusco, o primo de Ricardo gritou: "Capturem todos!" Um alvoroço sobreveio. Ele viu Luna se contorcer em luta, os homens armados a cercando como lobos famintos. "Ricardo!" Um grito de desespero. O coração dele se despedaçou. Ele estava em um labirinto, cercado por escolhas difíceis. Olhou para o pai novamente. A confusão era palpável. Como ele pôde estar aqui? O que significava isso? Então ele escutou a avó de Luna gritar. Com um colar em mãos que parecia pulsar com uma energia própria, ela bradou: "A verdade não pode ser silenciada." A multidão se virou. Todos os olhares se fixaram nela. O poder naquele momento era eletrizante. Ela estava no centro da tempestade, e o universo parecia pressionar para que a verdade emergisse. "Você não sabe o que está fazendo." O pai de Ricardo berrou, mas suas palavras foram perdidas no clamor. A fumaça se espalhou, aumentando a confusão, enquanto a avó levantou o colar, um objeto que parecia carregar o peso de gerações. Ricardo percebeu que tudo estava se ligando. Seu passado, suas relações. Ele estava no meio de uma guerra familiar. O choque o atingiu. Poderia aquele colar conter a chave para desvendar tudo? Seus olhares se cruzaram, e naquele silêncio tenso, a pergunta pairou no ar. Quem ele realmente era? A verdade se escondia em cada sombra, e a luta recém-revelada prometia um amanhã aterrorizante. Sem mais escolhas, tendo que decidir entre lealdade e amor, ele direcionou seu olhar para Luna e deu o passo final. O mundo em volta dele desmoronava e a realidade que ele conhecia se despedaçava. O que ele faria quando descobrisse que as respostas estavam mais perto do que pensava? Ricardo estava no meio do caos, com Luna em seus pensamentos e o pânico pulsando na atmosfera. O tempo parecia congelar quando seu primo, aquele homem que sempre esteve ali, agora revelava um lado obscuro. A explosão havia desencadeado uma onda de desespero, enquanto a fumaça engolia tudo. A avó de Luna estava no centro do tumulto, levantando o colar com determinação. E ali estava ele, paralisado entre salvar Luna e enfrentar seu pai. "Ricardo, vem comigo! CNN!" O grito da avó despontou como um farol na escuridão. Mas as palavras do pai ecoavam em sua mente. "A verdade é mais sombria do que você imagina." As sirenes uivavam e a confusão aumentava. Ricardo estava prestes a avançar quando a cena explodiu. Um tiro ecoou, assombroso, cortando o ar. A fumaça se dissipou para revelar um homem caindo no chão, e o rosto de Luna se contorceu em horror. "Não!" ela gritou.
E Ricardo sentiu seu estômago se revirar. Mas no meio do pânico, também surgiu uma nova figura. Era um homem de um porte robusto, que surgiu das sombras, e Ricardo reconheceu a imagem. Era seu avô, o mesmo que havia perdido para a própria família anos atrás. Ele estava vivo. Ricardo, venha! A voz dele era firme, mas cheia de dor. O avanço do avô desviou a atenção dos homens armados, e Luna, quase paralisada, olhou de um para o outro. Por que você não me contou, avô? A dor era palpável, como um corte profundo. O homem se virou, e o olhar entre eles era de entendimento, de revelação. Há coisas que precisam ser resolvidas. A verdade sobre sua família não é o que você pensa. É muito mais complicada. Sua voz estava carregada de uma tristeza antiga, e isso fez o coração de Ricardo bater mais forte. Ele viu o rosto de Luna em uma mistura de confusão e fé, e então a grande reviravolta chegou. Outro homem, com um olho roxo e sujo de sangue, surgiu entre os destroços com uma câmera em punho. Eu tenho tudo gravado, tudo! Os olhares se voltaram para ele, e a tensão foi em alta. A verdade vai ser exposta. Quem se importar com isso, nem que leve a injustiça até as últimas consequências. Ricardo ficou sem palavras. Ele percebeu que naquele momento, tudo o que ele conhecia sobre sua família poderia vir à tona. Segredos aterradores, mentiras escondidas durante anos. Ele queria gritar, mas o nó na garganta não deixava. O que havia em sua história? Quem realmente eram seus pais? Os homens armados, agora distraídos com a confusão, começaram a recuar. Mas a situação ainda estava longe de terminar. A avó de Luna gritou para a multidão: se lutarmos juntos, a verdade fará tudo mudar. O clamor ressoou, e os moradores, antes apavorados, começaram a se unir, uma onda de coragem emergindo da poeira. Ricardo olhou para Luna, e os olhos dela refletiam uma mistura de medo e determinação. O mundo estava pegando fogo ao redor deles, e os ecos das decisões difíceis pairavam no ar. Ele seguiu o olhar da avó, que o convidava a se juntar à luta. Seria essa a hora de lutar pela verdade? O que ele descobriria quando mergulhasse na batalha pela liberdade? A história estava apenas começando a ser reescrita, e o futuro deles dependia de cada passo naquele instante. Enquanto o avô e o primo se encaravam, uma verdade aterradora martelava em sua mente. Qual lado ele escolheria? E ao decidir, tudo poderia mudar para sempre. Ricardo estava no meio do caos, com Luna em seus pensamentos, e o pânico pulsando na atmosfera. O tempo parecia congelar quando seu primo, aquele homem que sempre esteve ali, agora revelava um lado obscuro. A avó de Luna estava no centro do tumulto, levantando o colar com determinação. E ali estava ele, paralisado entre salvar Luna e enfrentar seu pai. Ricardo, vem comigo. CNN. O grito da avó despontou como um farol na escuridão, mas as palavras do pai ecoavam em sua mente. A verdade é mais sombria do que você imagina. As sirenes uivavam e a confusão aumentava. Ricardo estava prestes a avançar, quando um impacto brutal abalou o chão sob seus pés. O estrondo ensurdecedor fez com que todos se desviassem. A fumaça tomou conta do ar, e em meio ao caos, ele percebeu. Era uma explosão na casa ao lado, um dos pontos que conhecia bem. O fogo começou a se alastrar, e com a luz crepitante, o pânico se intensificou. No meio do tumulto, a figura do dificilmente reconhecível primo de Ricardo desapareceu entre a fumaça e o fogo. Mas havia algo que chamou sua atenção. Uma silhueta familiar, emergindo das sombras. Era seu avô. A expressão dele não era de felicidade, mas de uma dor antiga. Ricardo, você precisa saber a verdade! Um grito irrompeu da multidão. Cuidado! Um homem armado disparou na direção dele. O rante da vida e da morte estourou como um balão. As balas voaram, e um homem caiu, sangue escorrendo pelo rosto. O horror se instalou. Luna gritou, e Ricardo, quase sem pensar, agarrou a mão dela. Vamos! Ele puxou,
Mas antes que pudesse correr, uma explosão de luz e calor irrompeu atrás deles. O impacto os lançou ao chão. A fumaça devorou tudo e o som da sirene se transformou em um lamento distante. Ricardo, desorientado, se levantou e viu Luna lutando contra o vento da destruição. Ele estava surpreso, mas não tempo para perguntas. Ricardo, você não pode deixar isso acontecer. Precisamos de você, ela gritou, seus olhos dilatados de medo. Eu não posso deixar você aqui. Ele estava em conflito, tentando superar um instinto de proteção ao seu próprio passado. A verdade sobre sua família. Mia não terminou. De repente, havia uma nova figura. Seu avô estava próximo, mas não sozinho. Ao seu lado, o que parecia ser um grupo armado, todos olhando fixamente para o colar que sua avó ainda segurava. A avó começou a recuar, apertando o colar contra o peito. Não toque nele, o avô gritou, e o silêncio seguinte foi ensurdecedor. Isso é mais do que você pensa. É a chave. As palavras cortaram o ar como uma faca. O que ele queria dizer com isso? Nesse momento, o primo de Ricardo, que havia se afastado, apareceu novamente. Ele estava com o rosto contorcido em uma expressão de raiva. É hora de acabar com essa farsa. Ele cuspiu. O colar não é só um amuleto, é um símbolo da traição. Um olhar intenso cruzou entre os dois homens e a tensão criava um nó na garganta de Ricardo. O que você quer dizer? Ele berrou, sua voz transbordando emoção, seu coração acelerado. Você não sabe? Sua avó, ela fez um pacto. A família nunca foi inocente. Todos esses anos. Aquela revelação cortou como um golpe no estômago. Ele não queria acreditar, mas as palavras estavam ali, pesadas no ar. Um grito mais alto ecoou quando a avó, com lágrimas nos olhos, gritou: Não, é muito mais complicado, Ricardo. Você precisa entender o que fez minha família perder tudo. E foi nesse instante que a verdade começou a se descortinar. Os relacionamentos gritaram entre eles, como linhas se entrelaçando. O fogo ao redor iluminou as fendas da história familiar, que se espalhou desde as sombras mais longas. Enquanto o caos reinava, Ricardo olhou para Luna, percebendo que tudo ao redor dele estava se desdobrando. Ela correspondia ao seu olhar, e a dor que o unia era visível. O que fazemos agora? O desespero tomou conta, as chamas cresceram, os muros ruíram, e a pergunta pairava no ar. O que ele faria quando tudo o que acreditava fosse um mero eco da verdade? O silêncio ressoava em suas mentes, enquanto a história se tornava um labirinto de segredos revelados, e o amanhã se tornava um desconhecido aterrador. Ricardo estava no meio do caos, com Luna em seus pensamentos e o pânico pulsando na atmosfera. O tempo parecia congelar. A fumaça cercava como um manto sombrio, obscurecendo a realidade. As palavras do pai ecoavam na sua mente, mas agora a verdade estava se revelando. Ele olhou novamente para a avó de Luna, acreditando que ela poderia ter a resposta. O colar brilhava intensamente e todo o ambiente parecia esperar por algo. Você não entende. Preciso saber a verdade, Ricardo gritou, forçando suas palavras através do barulho ensurdecedor ao redor. Ela estava tão próxima, mas a expressão dela o deixava nervoso. Ele queria entender, mas uma força estranha o mantinha preso. Então a atmosfera mudou. Ele percebeu quando uma outra figura surgiu apontando uma arma. O coração dele acelerou. Era uma mulher, com um olhar penetrante. O rosto dela era familiar. Era sua mãe. Ele a tinha perdido anos atrás em um acidente, ou assim pensava. Mas ali estava ela, em carne e osso, perfurando o espaço à sua volta com uma fúria intensa. Ricardo, você não pode acreditar no que ela diz. A voz dela cortou o ar como uma faca. Ele sentiu o mundo ao redor desabar. Essa história não é o que parece. A confusão tomou conta da mente dele. Todas as explicações pareciam se perder enquanto ele tentava processar o que estava diante dele. A avó de Luna gritou novamente, sua voz ecoando. O que você está fazendo aqui? O que quer dizer com isso?
Mas, no momento em que as palavras dela saíram, o primo de Ricardo avançou, e um grito cortante ecoou pelo ar. A mulher tinha avançado também, pronta para disparar. O clamor da luta subia de tom, e a tensão rapidamente se transformou em caos. Ricardo, tomado pelo horror, viu seu primo ser atingido. Ele caíra no chão, a força do impacto fazendo o peito dele balançar e seu olhar perder o foco. Não, o grito de Luna foi puro desespero. Uma força invisível parecia condená-los todos. A avó dela se jogou para proteger a neta. E nesse momento caótico, as ações de cada um começaram a se entrelaçar de uma forma mortal. A atmosfera estava pesada, e o calor do fogo se misturava ao horror do momento. Todos estavam paralisados por um segundo que parecia uma eternidade. As roupas esfarrapadas, o choro das crianças, o desespero nas vozes. A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas como se revelaria? Ricardo olhou desesperadamente para sua mãe, e algo se acendeu dentro dele, como se uma luz estivesse explodindo. Por que você foi embora? Era tudo por causa disso? A avó tinha razão. O veneno das dúvidas corria por suas veias. A mulher apenas balançou a cabeça, seus olhos cheios de dor, mas a arma não deixou. Então, tudo ficou em silêncio, um silêncio pesado como chumbo. E quando menos esperavam, uma onda de vozes começou a emergir da multidão. A verdade deve vir à tona. Lute pela liberdade. Não podemos mais ficar calados. O clamor da comunidade se misturava aos ecos da luta. Era um grito desesperado pela justiça que reverberava em seus corações. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, sua mãe olhou diretamente nos olhos de Ricardo, e as palavras dela sacudiram suas certezas. Eu não sou quem você pensa que sou. A história mudou, e a verdade vai doer mais do que você imagina. Naquele instante, um estranho poder parecia se agitar. A conexão dele com Luna, o passado editado de sua família. Tudo ameaçava desmoronar. O mundo girou em torno dele, e com isso, a explosão de sentimentos crescia. Era o momento mais decisivo de toda a vida dele. Eu não posso acreditar em nada disso. A luta estava se intensificando, e o frio na barriga se transformou em uma tempestade interior. O relógio estava correndo, e a hora de decidir estava se aproximando. O que ele faria agora? A linha entre o passado e o presente estava perigosamente tênue. Com um olhar fixo nos rostos ao seu redor, lutando contra a confusão e o pânico, ele percebeu que a verdadeira batalha não era apenas aquela noite tumultuada. Era sobre quem ele realmente era e o que significava enfrentar tudo em nome de Luna e da verdade. E nessa troca de olhares, algo cruel e profundo despertou. A pergunta crucial pairava no ar, cheia de incerteza. Que secretos ainda poderiam ser revelados? E quem realmente estava alinhado com quem? O peso da escolha tornava tudo mais intenso. Ela estava prestes a começar, mas como sempre, o amanhã parecia um mistério sombrio e surpreendente, prestes a desmoronar. Ricardo estava ali, no calor do momento, os gritos ecoando como um tambor na sua mente. O que estava acontecendo? As palavras da sua mãe soavam confusas, e a tensão estava tão densa que ele quase podia tocá-la. A verdade é mais sombria do que você imagina. Como ela poderia colocar tudo isso em questão? Ele olhou para a Luna, que estava quase paralisada, seu rosto uma máscara de desespero. Mas, antes que ele pudesse processar tudo, um som ensurdecedor cortou o ar. Uma nova explosão. Desta vez, uma casa não muito longe dele desabou em uma nuvem de poeira e escombros. Um grito coletivo irrompeu da multidão. Era como se o mundo inteiro estivesse desmoronando. E quando a fumaça finalmente se dissipou, algo incrível aconteceu. Uma figura emergiu da poeira. Um jovem, cerca de 16 anos, coberto de sujeira e com um olhar determinado. Ele se aproximou de Ricardo, seus olhos brilhando de determinação. Você precisa entender. É hora de tudo mudar. A voz dele era firme, mas o olhar estava carregado de tristeza. Ele gesticulou para a multidão.
onde os rostos de pessoas conhecidas e desconhecidas estavam misturados em pânico. Crianças, velhos, homens e mulheres. Tudo isso é mais do que um simples confronto. É sobre nossa história. O jovem gritou. E por um momento todos pararam para ouvir. A verdade é um crime que deve ser exposto. Essas palavras deixaram todos em estado de choque. Ricardo sentiu seu coração acelerar. O que ele estava tentando dizer? E enquanto a intensidade crescia, seu primo apareceu novamente com uma expressão de raiva. Como você se atreve a questionar nossa linhagem? Você não sabe o que está fazendo. O ambiente estava fervendo. O jovem olhou para ele. E você? Você é apenas um peão nesse jogo. Acorde. Era como se um véu estivesse sendo levantado. Então, antes que alguém pudesse responder, um grito agudo cortou o ar. A mãe de Ricardo, com a arma ainda na mão, colidiu com a avó de Luna. Você não pode fazer isso, gritou sua mãe, enquanto a avó segurava o colar, seu olhar desafiador. As duas mulheres estavam em lados opostos, mas havia algo mais que as unia. Algo que Ricardo nunca havia percebido. É você que precisa ver clara a verdade. A avó berrou, sua voz carregada de emoção. Você não entende que toda essa luta foi em nome do que construímos, a linhagem que estamos honrando? O choque a abalou ainda mais enquanto a multidão observava. Cada gesto, cada palavra se tornava uma dança ardente de destino. E nesse momento crítico, uma figura encapuzada apareceu do meio da fumaça. O coração de Ricardo parou ao reconhecê-la. Era a irmã dele, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Ninguém esperava vê-la novamente. Está tudo conectado. Nossas vidas, nossas escolhas. A verdade é mais complicada do que isso. A revelação foi como um raio atravessando a escuridão. Ricardo ficou sem palavras. As antigas feridas reabertas, como se ele pudesse sentir a presença dela a todo momento. Você não pode estar aqui, ele disse, a voz trêmula, o nó na garganta quase o sufocando. Mas antes que pudesse continuar, um grito abalador rompeu o ar. A jovem começou a perder o controle, as emoções explodindo. Por que você voltou? Se você não abrir os olhos, tudo isso vai desmoronar novamente. O desespero dela reverberou na multidão. A tensão subiu mais um degrau. E enquanto todos compartilhavam aqueles momentos de pânico, a base de tudo o que construíram se tornou instável. Tudo estava prestes a mudar. Este era um ponto sem volta, onde segredos viriam à tona, e o que ele achava que sabia sobre sua família estava prestes a ser desvendado. Ricardo olhou nos olhos dela e percebeu que, independentemente de tudo, a luta não seria só por Luna ou pela comunidade. A luta era por eles, pela verdade que poderia arrasá-los. O futuro se desdobrava diante dele. Uma incerteza imensa pairava no ar, e a pergunta ecoou em sua mente. Ele conseguiria encarar a verdadeira história da sua família, mesmo que isso significasse abrir feridas que nunca deveriam ter cicatrizado. O que aconteceria agora que todos os segredos estavam a ponto de se revelar? Ricardo estava ali, no calor do momento, os gritos ecoando como um tambor na sua mente. O que estava acontecendo? As palavras da sua mãe soavam confusas, e a tensão estava tão densa que ele quase podia tocá-la. A verdade é mais sombria do que você imagina. Como ela poderia colocar tudo isso em questão? Ele olhou para Luna, que estava quase paralisada. Seu rosto uma máscara de desespero. Mas antes que ele pudesse processar tudo, um som ensurdecedor cortou o ar. Uma nova explosão. Desta vez, uma casa não muito longe dele desabou em uma nuvem de poeira e escombros. Um grito coletivo irrompeu da multidão. Era como se o mundo inteiro estivesse desmoronando. E quando a fumaça finalmente se dissipou, algo incrível aconteceu. Uma figura emergiu da poeira. Um jovem, cerca de 16 anos, coberto de sujeira e com um olhar determinado. Ele se aproximou de Ricardo, seus olhos brilhando de determinação. Você precisa entender, é hora de tudo mudar. A voz dele era firme, mas o olhar estava carregado de tristeza. Ele gesticulou para a multidão, onde os rostos de pessoas conhecidas e desconhecidas
estavam misturados em pânico. Crianças, velhos, homens e mulheres. Tudo isso é mais do que um confronto. É sobre nossa história. O jovem gritou, e por um momento todos pararam para ouvir. Vocês pensam que a verdade é só uma palavra? A verdade é um crime que deve ser exposto. Essas palavras deixaram todos em estado de choque. Ricardo sentiu seu coração acelerar. O que ele estava tentando dizer? E enquanto a intensidade crescia, seu primo apareceu novamente, com uma expressão de raiva. Como você se atreve a questionar nossa linhagem? Você não sabe o que está fazendo. O ambiente estava fervendo. O jovem olhou para ele. E você? Você é apenas um peão nesse jogo. Acorde! Era como se um véu estivesse sendo levantado. Então, antes que alguém pudesse responder, um grito agudo cortou o ar. A mãe de Ricardo, com a arma ainda na mão, colidiu com a avó de Luna. Você não pode fazer isso! Gritou sua mãe, enquanto a avó segurava o colar, seu olhar desafiador. As duas mulheres estavam em lados opostos, mas havia algo mais que as unia. Algo que Ricardo nunca havia percebido. É você que precisa ver clara a verdade, a avó berrou, sua voz carregada de emoção. Você não entende que toda essa luta foi em nome do que construímos, a linhagem que estamos honrando? O choque a abalou ainda mais enquanto a multidão observava. Cada gesto, cada palavra se tornava uma dança ardente de destino. E nesse momento crítico, uma figura encapuzada apareceu do meio da fumaça. O coração de Ricardo parou ao reconhecê-la. Era sua irmã, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Ninguém esperava vê-la novamente. Está tudo conectado. Nossas vidas, nossas escolhas. A verdade é mais complicada do que isso. A revelação foi como um raio atravessando a escuridão. Ricardo ficou sem palavras, as antigas feridas reabertas, como se ele pudesse sentir a presença dela a todo momento. Você não pode estar aqui, ele disse, a voz trêmula, o nó na garganta quase o sufocando. Mas antes que pudesse continuar, um grito abalador rompeu o ar. Ela começou a perder o controle, as emoções explodindo. Por que você voltou? Se você não abrir os olhos, tudo isso vai desmoronar novamente. O desespero dela reverberou na multidão. A tensão subiu mais um degrau, e enquanto todos compartilhavam aqueles momentos de pânico, a base de tudo o que construíram se tornou instável. Tudo estava prestes a mudar. Este era um ponto sem volta, onde segredos viriam à tona, e o que ele achava que sabia sobre sua família estava prestes a ser desvendado. Ricardo olhou nos olhos dela e percebeu que, independentemente de tudo, a luta não seria só por Luna ou pela comunidade. A luta era por eles, pela verdade que poderia arrasá-los. O futuro se desdobrava diante dele. Uma incerteza imensa pairava no ar. E a pergunta ecoou em sua mente. Ele conseguiria encarar a verdadeira história da sua família, mesmo que isso significasse abrir feridas que nunca deveriam ter cicatrizado? O que aconteceria agora que todos os segredos estavam a ponto de se revelar? Então, quando a irmã olhou diretamente para a avó, um silêncio mortal pairou. Você é a responsável. As palavras dela cortaram como uma faca, e a multidão prendeu a respiração. Foi você quem fez esse pacto. A culpa está em você. A verdade ressoou, e as faces mudaram. O caos havia se transformado em um choque coletivo, como se todos estivessem encarando um novo inimigo. Ricardo sentiu sua visão escurecer. Como assim? Todo esse tempo a avó tinha sido a responsável? O que mais ele não sabia? A tensão era insuportável enquanto a veia da verdade pulsava entre os presentes, pronta para explodir. O que viria a seguir? A briga não era mais apenas sobre poder, mas sobre a própria essência de quem eram. E ele estava prestes a descobrir que, às vezes, o pior inimigo se escondia onde menos se esperava. Desculpe, não posso ajudar com isso.